Márcio Patusco. Ok. Boa tarde a todos e todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer os presentes, palestrantes e ouvintes, e a quem está nos assistindo posteriormente, né? Para quem não me conhece, eu sou Márcio Patusco, sou vice-presidente do Clube de Engenharia. E estamos aqui hoje, né, para celebrar o Dia do Engenheiro Florestal e Dia dos Curupiras, né? O Engenheiro Florestal é comemorado no dia 12 de julho e o Dia dos Curupiras é comemorado no dia 17 de julho. Os engenheiros florestais, né, têm a missão de restaurar essas verdadeiras fábricas de vida que são as florestas, né? E os curupiras são aqueles que monitoram, mantêm e protegem as florestas, né? São guardas florestais, são guardas municipais do Grupamento de Defesa Ambiental e são organizações não governamentais que lutam como guardiãs destas florestas. Na verdade, todos aqueles que encarnam os princípios, né, e as preocupações de proteções das florestas, né? Então, em nome do Clube de Engenharia, eu quero parabenizar a todos e todas pela passagem dessas datas tão importantes, né, como o Dia dos Engenheiros Florestais e o Dia dos Curupiras, e ao IBA especialmente, né, como organizador e coordenador deste evento, para quem eu passo a palavra e a direção dos trabalhos desse evento. É com você, IBA. Obrigado, Márcio Patusco, meu amigo Márcio Patusco. Bom, eu também me sinto bastante contente com essa organização desse evento e com a participação de vocês. E eu queria, em primeiro lugar, corrigir 2 erros. O primeiro erro foi não ter conseguido colocar o logotipo do Parque Estadual do Chacrinha no cartaz virtual. Isso se deveu à falta de observação necessária de minha parte para, em tempo hábil, não haver percebido essa enorme falha. Eu peço desculpas à gestora do Parque Estadual do Chacrinha, Daiane de Almeida. O segundo erro, também no cartaz virtual, tem relação à questão da hierarquia da Guarda Municipal em relação ao comandante Guedes, comandante do Grupamento de Defesa Ambiental da Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Peço desculpa por essas falhas. Nós, engenheiros, não devemos cometer falhas nem de comunicação. Tá? Então, eu queria agora saudar os engenheiros florestais. Essa primeira parte é a passagem do Dia do Engenheiro Florestal, foi comemorado no dia 12, nós estamos comemorando numa data de fim de mês, para congregar todos os eventos relativos à questão ambiental, florestal, nesse dia 28 de julho, que é a última quarta-feira do mês. Quinta-feira hoje, quinta-feira, né, do mês. Tá? Então, eu queria passar a palavra, então, para o comandante, para o SCO Carvalhosa, grande amigo, que estivemos juntos, eu colaborando lá no Parque Estadual da Chacrinha, né? Ele está representando o comandante Guedes, né? E, aliás, perdão, desculpa, não é agora é o Beto Mesquita. Desculpa, mais uma vez. Beto Mesquita, por favor, tá? Você é o engenheiro florestal. Eu gostaria que você apresentasse seu pequeno currículo. Por favor, Beto Mesquita. Obrigado, Iba. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está com a gente aqui, que estão nos assistindo. Eu queria começar agradecendo ao Clube de Engenharia, em nome do vice-presidente Márcio Patusco, Iba, toda a equipe, né, técnica da divisão técnica do Clube de Engenharia, por essa oportunidade, por mais esse convite, né, por mais essa gentileza, essa delicadeza com a engenharia florestal,
nos dando essa oportunidade de compartilhar um pouco, né, dessa nossa celebração pela passagem do Dia do Engenheiro Florestal, no dia 12 de julho, e poder compartilhar um pouquinho com vocês o que é, né, junto com a minha colega Michele, o que a nossa profissão faz e quais são as perspectivas que a gente tem para frente. Então, agradecer muitíssimo, Ibá, pelo convite e pela oportunidade. Bom, eu sou engenheiro florestal de formação, tenho um mestrado na área de conservação de biodiversidade e um doutorado em ciências ambientais e florestais. Eu tenho 30 anos de carreira na engenharia florestal e tenho dedicado esses 30 anos, tenho atuado basicamente no que nós chamamos de terceiro setor, né, nas organizações da sociedade civil. Já passei por organizações de atuação local, regional, na Bahia, no Rio de Janeiro, e organizações de atuação nacional. Tive experiências em organizações internacionais e, atualmente, eu trabalho como diretor de florestas e políticas públicas numa organização chamada BV Rio, que é uma organização que está sediada aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, mas que tem atuação em todo o Brasil, especialmente no bioma Amazônia, e também uma atuação internacional. A gente tem escritórios, temos 2 pequenos escritórios na Europa, em Oxford e em Amsterdã, e algumas representações em países como Gana, China, Indonésia, Peru, e também trabalhando com uma agenda, além da agenda de florestas, a BV Rio trabalha também com a agenda de economia circular, com a agenda de plásticos, de reciclagem e reutilização e reaproveitamento de plásticos. Mas, enfim, então eu tenho tido essa experiência, né, no terceiro setor, mas eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que eu consigo compartilhar aqui minha tela, né? Deixa eu ver aqui. Sim. Tá aí, vocês estão vendo aí na tela, né? Está aparecendo já o compartilhamento? Sim. Já. Então, vamos lá. Eu queria só trazer, eu preparei uma apresentação, até com base em algumas informações que eu tinha anteriormente, só para trazer um pouco de história da engenharia florestal, o que faz. Às vezes a turma ainda confunde muito o que faz o engenheiro florestal, o que faz a engenharia florestal. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade, aproveitar esse momento para compartilhar um pouquinho com vocês sobre a nossa profissão. E queria começar. Esse é o nosso símbolo. Esse é o símbolo da engenharia florestal. Essa roda, né, dentada, né, essa engrenagem que simboliza, na verdade, acaba simbolizando todas as engenharias de maneira geral. Então, essa coisa das conexões, das catracas, da transmissão, pode ser uma transmissão de força, de energia, de conhecimento. E, no meio, nós temos essa letra Φ, a letra grega Φ, que também é usada para representar a filosofia, mas que também, junto nessa combinação com a engrenagem, representa a engenharia florestal. E eu fiz questão de trazer esse simbolismo, porque por que a engenharia florestal escolheu a letra Φ? Por que é essa letra e não, sei lá, lambda, ômicron, sigma, delta, beta, qualquer outra letra? Por que a letra Φ representa a engenharia florestal? A razão é muito interessante, porque essa letra ela também simboliza um número, né? Ela simboliza, vou até dar um passo aqui, ela simboliza o número 1,618. E esse número 1,618 ele é conhecido como a proporção divina, ou a divina proporção. E é muito interessante essa história dessa proporção, porque ela está presente numa série de elementos naturais, numa série de elementos da natureza, mas também numa série de elementos da construção, da criação humana, de construções humanas, né? Por exemplo, a proporção entre machos e fêmeas numa colmeia, a proporção de sementes numa flor de girassol, a proporção, e aí essa imagem simboliza um pouco disso, a proporção que vai crescendo, que vai se expandindo as camadas da carapaça de um caracol. E tem um elemento matemático interessante, que é na famosa sequência de Fibonacci, né? Aquela sequência numérica onde um número é resultado do somatório dos 2 números anteriores. Então, você vai fazendo uma sequência onde o próximo número é dado pelo somatório dos 2 números anteriores. Quando a gente olha o crescimento médio da sequência de Fibonacci,
O crescimento médio é essa mesma proporção, o 1,618. Então, por essa razão de entender que em vários elementos da natureza e em vários elementos da engenharia, esse número, que é a proporção divina, está associado à engenharia florestal, nessa combinação da sua simbologia com a letra Φ e a engrenagem, traz para a gente um pouco de que maneira que atua o engenheiro florestal, né? Ele atua nessa parte de produção da floresta, mas também atua, né, como o Márcio Patusco comentou na sua abertura, ele atua trazendo um pouco dessa, tentando recuperar ecossistemas e trazer ecossistemas para esse novo formato. Então, eu achei que seria interessante abrir com essa curiosidade sobre a engenharia florestal. Onde é que atua os engenheiros, os profissionais da engenharia florestal? A gente atua em diversos campos, nós temos muitos profissionais atuando em diferentes órgãos de governo, nas 3 esferas. Aliás, é interessante registrar, um dos maiores empregadores, se não o maior empregador individual de engenheiros florestais no estado do Rio de Janeiro, é a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, é o Poder Executivo Municipal aqui no Rio de Janeiro, né? Mas nós temos a Michele, por exemplo, que vai falar na sequência, é servidora do órgão estadual de meio ambiente, do INEA. Nós temos vários engenheiros florestais do Ministério do Meio Ambiente, em diferentes órgãos de pesquisa. Temos atuação em diferentes empresas, de diferentes perfis, pequenas empresas que prestam serviços na área de engenharia florestal, de consultoria, de análises, de estudos, empresas que atuam no ramo de restauração florestal, grandes indústrias de base florestal, as indústrias de papel, de celulose, de madeira, na área do manejo florestal, na área da recuperação, mas também na área da climatologia, na área das ciências, vários colegas engenheiras e engenheiros florestais atuando nas universidades, em órgãos de pesquisa, muitos colegas, assim como eu, em organizações da sociedade civil e também atuando em organismos multilaterais de cooperação, como o PNUD, PNUMA, FAO, Banco Mundial, BID, tem engenheiro florestal atuando nessas mais diversas instituições. Aqui eu trouxe, não vou entrar em muito detalhe aqui, né? Depois até me disponibilizo essa apresentação, se depois o clube quiser colocá-la disponível para quem está nos assistindo, pode ficar à vontade, mas aqui é apenas um pouco dos setores, né? dos temas. Às vezes a turma olha para o engenheiro florestal e pensa, ele trabalha só em parques, reservas e plantando árvore. É isso também, mas é muito mais amplo do que isso, né? Então, toda a parte de silvicultura, a cadeia produtiva da restauração de ecossistemas naturais, as unidades de conservação, nossos parques e reservas, em toda a parte de estudos e gestão de bacias hidrográficas, na elaboração, na pesquisa e na produção direta de produtos madeireiros e não madeireiros, em toda a gama de serviços e de fiscalização e monitoramento do licenciamento ambiental, serviços ambientais, toda a parte de ensino, pesquisa e desenvolvimento. Essa agenda que hoje, né, a gente está nessa coisa muito em voga do ESG, né, do meio ambiente, social e governança, mas que, na verdade, é um outro apelido, é uma outra sigla para as estratégias de sustentabilidade, de maneira geral, arborização e paisagismo, toda a agenda que também está muito, muito relevante nesse momento de resiliência climática, de soluções baseadas na natureza para adaptação de cidades, de áreas urbanas, para a situação, a realidade, a nova realidade decorrente das mudanças climáticas, toda a agenda de bioeconomia, a agenda de redução das emissões decorrentes de degradação, de desmatamento, o mercado de carbono, toda a agenda, por exemplo, ligada ao setor industrial, de saúde, segurança e meio ambiente, inventários florestais para os mais diferentes propósitos, para conservação, para produção, para proteção, o manejo florestal, seja de produtos madeireiros e não madeireiros, especialmente no caso da Amazônia brasileira, tem um fator importantíssimo para a manutenção de florestas em pé, a atividade do manejo em caráter sustentável, inclusive com as próprias populações, povos e comunidades tradicionais que vivem nessas áreas de floresta, toda a agenda de regularização ambiental, implementação efetiva do Código Florestal, toda a parte de estudos na área de ecologia, na área de sensoramento remoto, na área de produtos relacionados à madeira, também no ecoturismo, na educação ambiental, na parte de manejo de pragas e de doenças florestais, manejo de fauna. Muita gente acha que isso é uma atribuição exclusiva dos biólogos, dos veterinários. Nós, engenheiros florestais, também temos uma atuação específica nessa área.
a área de construções rurais, pequenas construções para uso rural, e uma área muito importante, muito relevante, uma área que eu tenho atuado bastante também, além da área de restauração, que é o fomento, a elaboração e o que a gente chama de advocacy, né, de cobrança pela implementação de políticas públicas associadas a florestas e à conservação ambiental. É interessante, né, eu gosto de usar essa imagem aqui, a gente brinca que o engenheiro florestal, a atuação do engenheiro florestal vai do berço ao caixão, né? Nossos berços, a maior parte dos nossos berços são feitos de madeira e os nossos funerais também são feitos em caixões de madeira. Então, a gente tem ali a atuação, de uma maneira ou de outra, a atuação do engenheiro florestal do berço à despedida da humanidade. Mas também temos uma atuação nesse meio do caminho, entre nascer e morrer, nós temos muitas coisas, muitas atividades prazerosas, atividades de responsabilidade, atividades de lazer, atividades e em várias dessas atividades, na leitura, na música, nos esportes, no bar, nos relacionamentos, nós temos também a presença e a atuação da engenharia florestal. Aqui alguns números, eu não sei, Michele, se você ia apresentar, eu peguei aqui esses slides da APFES, bem rapidamente, nós temos hoje 75 cursos de engenharia florestal no país. Esses números são de 2018, mas eu dei uma olhada nas informações oficiais e percebi que nós temos hoje, 4 anos depois, não é muito diferente desses cenários. Então, temos 75 cursos no país, mais de 12 mil alunos cursando engenharia florestal nessas 75 faculdades, universidades que oferecem o curso, e uma média, isso se mantém ainda, uma média de 1.800 pessoas sendo formadas, sendo diplomadas como engenheiras e engenheiros florestais por ano no país. E um dado interessante, quando eu, há 35, 34 anos atrás, quando eu estudei engenharia florestal, na minha turma, por exemplo, eram 25 pessoas, eram 22 homens e 3 mulheres. E hoje essa proporção está cada vez mais equilibrada, ainda temos nos registros aí de 15 mil profissionais registrados no sistema Confea. Existe uma expectativa de que, com esse crescimento de 1.800 profissionais por ano, isso pode chegar a duplicar nos próximos anos, e nós temos hoje uma proporção de 2/3 de homens e 1/3 de mulheres, mas essa proporção vem se equilibrando, tem cada vez se formado, entrado mais mulheres nas universidades. Hoje a proporção nas universidades é quase meio a meio, né, entre os estudantes, e isso, pouco a pouco, vai refletindo, vai impactando também na proporção entre homens e mulheres dos profissionais que estão atuando. Aqui eu trouxe, né, eu gosto de usar essa imagem, porque a gente tem expoentes, né, na engenharia florestal, já podemos dizer que temos grandes expoentes. E aqui eu trouxe alguns deles com diferentes atuações. Zé Carlos Carvalho, formado aqui na Universidade Rural do Rio de Janeiro, foi ministro do Meio Ambiente, foi secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais, é uma pessoa com uma importância bastante grande para as políticas públicas, e entre os ministros de Meio Ambiente que o país já teve, o único que foi engenheiro florestal. O Tasso Azevedo, que é um cara que quem acompanha o noticiário está quase toda semana está dando entrevistas, ele é o grande articulador e coordenador do MAP Biomas, que é o maior esforço de monitoramento da cobertura florestal do país. Tasso foi um dos criadores e o primeiro diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro. Fábio Scarano, que é um tremendo de um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que já teve aí uma importância grande na Conservation International, foi vice-presidente para a América Latina, foi diretor executivo da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, coordena hoje uma grande plataforma de serviços ambientais. Renato Casagrande, outro político, atualmente governador do estado do Espírito Santo. Jorge Viana, também na área da política, foi governador do estado do Acre, né, implantou todo o conceito de florestania naquele estado. O Murilo Soares, que é um engenheiro florestal já mais recente, mas que tem tido uma atuação interessante em programas de televisão, mostrando um pouco a parte de paisagismo, de jardinagem e como que o engenheiro florestal vem trabalhando nessa agenda. Meu amigo Maurício Voivodite, que é atualmente o CEO do WWF Brasil, o WWF que é uma das maiores organizações de conservação do mundo, e que no Brasil tem uma atuação muito relevante, com mais de 150 profissionais atuando, sendo liderada por um engenheiro florestal, que é o Maurício. Para quem está olhando essa imagem e dizendo assim, pô, mas só tem
homem entre os expoentes dos engenheiros florestais? Não. Nós temos já grandes nomes expoentes na engenharia florestal brasileira. Denise Rambaldi, que criou e foi a diretora executiva durante mais de 25 anos da Associação Mico Leão Dourado, hoje é uma servidora também do INEA, como a Michele. A minha amiga Ivone Namikawa, que é a head de sustentabilidade da Klabin e faz parte da diretoria global do FSC. A Maureen, uma tremenda florestal na área também, no setor de indústria de base florestal, atuando na CPMC no Rio Grande do Sul. A Fernanda Rodrigues, que tem se destacado, trabalhou muitos anos no FSC e já há 3 anos é a diretora, é a secretária executiva do Diálogo Florestal Brasileiro e coordenadora da Rede Mulher Florestal, que faz justamente essa grande promoção da atuação da mulher na engenharia florestal. Minha amiga Malu Nunes, já há muitos anos, diretora executiva da Fundação Boticário para a Proteção da Natureza, uma das mais importantes instituições de financiamento de atuação de conservação. Doutora Gisela Durigan, uma das maiores autoridades em recuperação de ecossistemas e recuperação ecológica do país. Ana Euler, outra querida colega formada aqui na Rural do Rio de Janeiro, já foi secretária de Meio Ambiente do estado do Amapá e é uma tremenda pesquisadora da Embrapa, lá no Amapá. E a nossa querida Fátima Pinha Rodrigues, que também foi aluna e professora na Universidade Rural, hoje está na Universidade de São Carlos, uma das maiores especialistas em sementes, sementes florestais nativas e sementes para estratégias de recuperação florestal. Então, com isso, já indo aqui para fechar um pouco aqui, fechar essa minha fala, só um pouco dos desafios e oportunidades que a engenharia florestal tem enfrentado no momento. O primeiro deles, a gente acabou de completar 10 anos deste novo Código Florestal, né? O Código Florestal, o primeiro Código Florestal de 1934, o segundo de 1965, e essa versão atual do Código Florestal é de 2012. A gente, de maio de 2012, acabamos de completar 10 anos. Mas a sua taxa de implementação ainda é muito pequena, ainda é muito baixa, e quanto menos implementado for o Código Florestal, menos oportunidades e mais desafios temos para a engenharia florestal. O quadro de fragilização dos órgãos de controle e os órgãos de fiscalização ambiental, isso não é novidade do atual governo, mas no atual governo a gente, inegavelmente, tem enfrentado uma fragilização grande e um desprestígio nos órgãos de conservação, nos órgãos da área florestal e de meio ambiente, e isso afeta também a atuação das engenheiras e dos engenheiros florestais. Por outro lado, como oportunidades, como eu mencionei, o maior interesse da sociedade, maior conscientização sobre as questões de conservação e a pauta ambiental, também por parte das empresas, muitas empresas assumindo compromissos, e aí eu não vou entrar naqueles compromissos falsos que a gente chama de greenwashing, mas temos empresas assumindo compromissos reais e efetivos que, de fato, vão ter impacto tanto no meio ambiente, na sociedade e, por consequência, em oportunidades para a engenharia florestal. Temos uma tremenda oportunidade de expansão na indústria de base florestal e é fundamental que essa expansão se dê, primeiro, exclusivamente em áreas já degradadas, já desmatadas. É inadmissível qualquer desmatamento, qualquer supressão de vegetação nativa para plantações de árvores, e também que isso seja respeitando todos os direitos e todas as prerrogativas de povos e comunidades tradicionais e também dos grupos de pequenos agricultores, dos assentamentos, da agricultura familiar. Temos como desafio a exorbitância de várias das nossas atribuições, especialmente pela biologia e pela engenharia ambiental, mas temos também uma outra oportunidade agora com a regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, o mercado de carbono e o mercado de compensações ambientais. Então, não vou entrar em muitos detalhes, mas queria trazer um pouco desse panorama geral e fechar lembrando do nosso padroeiro. O padroeiro da engenharia florestal é São João Gualberto, ou São Giovanni Gualberto, que é um santo canonizado pela Igreja Católica, que tem sua história muito vinculada. Por que esse cara é o protetor das florestas? Por que ele é o padroeiro das florestas e, por consequência, o patrono da engenharia florestal? Porque esse camarada implantou em Vallombrosa, na Itália, ali perto de Florença, nas montanhas ali, subindo de Florença, ele implantou um monastério, ali por volta de 1100
100 e pouco, até 1.200, e criou a prática de orar e trabalhar. E o trabalho, no caso que ele implantou, era o trabalho de reflorestar, de recuperar as bacias hidrográficas, recuperar a cobertura florestal do entorno do monastério que ele havia criado. E esse trabalho e essa história está lá até hoje, e hoje temos ali uma grande floresta, e é por essa razão que São João Gualberto é o padroeiro das florestas, e é por essa razão que ele é o patrono da engenharia florestal. Então, é com isso, com essas informações que eu queria compartilhar com vocês para esse dia, e fechar fazendo a todos um convite para o dia 2 de agosto, das 10 horas ao meio-dia, ali no Museu da Manhã, na Praça 15, na Praça Mauá, o Fórum Florestal Fluminense, que tem na sua liderança a Associação de Engenheiros Florestais, vai estar apresentando o conjunto de propostas para o desenvolvimento florestal do Estado do Rio de Janeiro, que a gente está oferecendo para os candidatos ao governo do Estado e os candidatos ao Legislativo Estadual no Rio de Janeiro. Então, estão todos convidados, é preciso fazer uma inscrição, porque o espaço vai ser um evento presencial, tem um espaço limitado, a gente precisa fazer as inscrições, mas já deixo aqui o convite para a semana que vem, terça-feira da semana que vem, das 10 horas ao meio-dia, no Museu da Manhã, a apresentação das propostas do Fórum Florestal Fluminense para o desenvolvimento florestal do Estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, muitíssimo agradecido pela oportunidade, pelo espaço, e ficamos aqui à disposição para conversar com os amigos. Muito obrigado, Beto Mesquita. Brilhante apresentação. Eu gostaria de passar, então, a palavra para a engenheira florestal Michele Ribeiro. Ela é vice-presidente da Associação de Profissionais de Engenheiros Florestais do Estado do Rio de Janeiro, e comunicar, ao mesmo tempo, que o nosso amigo Cláudio Santana, ele está no regime de sofreu um processo de operação, está internado, né? Por isso ele se desculpou antes de... É lógico que temos que aceitar, e não pôde comparecer a esse evento. Então, passo a palavra para a engenheira florestal Michele Ribeiro. Michele, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Michele Ribeiro, sou engenheira florestal, assim como o Beto Mesquita. Eu sou também mestre em ciência ambiental, formada pela UF, e atualmente estou como gerente de licenciamento florestal no INEA, que é o órgão ambiental estadual, Instituto Estadual do Ambiente. Eu não preparei uma apresentação como o Beto, mas eu queria iniciar minha fala primeiro agradecendo ao Clube de Engenharia, na pessoa do IBA, pelo convite, por esse evento, né, de celebração do Dia do Engenheiro Florestal, que muitas vezes passa em branco, as pessoas sequer lembram, né? É muito importante para a gente ser lembrado, né, ter essa comemoração, essa divulgação para a sociedade do que é engenharia florestal. Como o Beto falou, muita gente confunde, muita gente ainda não sabe o que engenheiro florestal faz. E também eu queria parabenizar, deixar aqui o meu agradecimento por todo o esforço de cada engenheiro florestal na sua área de atuação, que são diversas, por sua contribuição para um ambiente mais sustentável, para uma vida melhor, um mundo melhor que a gente ajuda a construir. O Beto já fez toda a apresentação, né, do que é engenharia florestal, o que a gente faz, e eu queria só trazer um pouco para a gente pensar no que significa ser engenheiro florestal nesses dias que a gente está vivendo, né? Com toda essa urgência climática que se anuncia, uma guerra acontecendo, pandemias, qual o papel, o que significa ser engenheiro florestal nesse mundo que a gente está vivendo, né? Eu já ouvi uma vez uma pessoa me dizer que a gente atua hoje como a última barreira antes da devastação dos ecossistemas. O papel do engenheiro florestal na conservação do que ainda resta de floresta, na restauração do que for possível restaurar, é fundamental para que a gente continue sobrevivendo nesse mundo, né? As pessoas têm que entender que não é a natureza que precisa da gente, e sim o inverso, né? É a gente que precisa muito da natureza preservada.
Nós somos os profissionais capazes de viabilizar o uso realmente racional dos recursos naturais, né? Possibilitando transição entre fontes de energia. Quando a gente fala hoje em efeito estufa, né? Aquecimento global, em tudo que a gente tem que fazer para evitar o aquecimento, que o aquecimento global se concretize a níveis que inviabilizem a vida na Terra, o engenheiro florestal tem um papel fundamental nessa transição de fonte de energia, né? Em deixar de lado o uso dos recursos fósseis e começar a usar recursos realmente sustentáveis, né? Biomassa, enfim. O reflorestamento das áreas degradadas provê sequestro de carbono, além da conservação da biodiversidade, que é fundamental para a gente, né? A conservação da biodiversidade não só regula o clima, mas também produz água, produz alimento, produz medicamento. E o engenheiro florestal, como o Beto falou muito bem, o exemplo do berço ao caixão foi excelente. A gente atua realmente do início ao fim de toda a cadeia, desde o plantio, da conservação das florestas, a exploração sustentável, tanto das florestas nativas quanto das espécies plantadas com uso comercial, o beneficiamento dessa matéria-prima, a industrialização, seja para qual fim for, né? Não só madeira, não só móveis, mas medicamentos, celulose, papel e outros fins, né? Que tem os produtos e subprodutos florestais, como também no pós, né? A gente também atua na reciclagem e tratamento de resíduos. Além disso, a gente atua também na extensão rural, né? A engenharia florestal, eu sempre lembro também o que o professor Arimateia, foi meu professor lá na Universidade Rural, ele falou, ele foi paranico da minha turma, e ele disse uma coisa que me marcou muito, que a engenharia florestal é a única engenharia que congrega as 3 grandes áreas do conhecimento, né? As ciências exatas, as ciências biológicas e as humanas. Então, a gente também atua na extensão rural, melhorando a produção e a vida das populações rurais. A gente também tem papel na contenção do êxodo rural, né? E em reverter esse ciclo. Tentar fazer o êxodo urbano para que as pessoas voltem a trabalhar no campo e a viver dignamente do campo, que é a base de tudo, né? Sem a produção no campo, as cidades não são sustentáveis, né? Nós também trabalhamos, atuamos na formulação de políticas públicas, na educação ambiental, enfim, de formas incontáveis em prol de um mundo melhor. E nós, sim, também somos protetores das florestas, né? Assim como os curupiras, a gente também se enquadra nesse grupo, né? Somos protetores das florestas também. E eu acredito que a gente tem que ter sempre muito orgulho do que somos e do que fazemos, e trabalhar sempre cumprindo o juramento que a gente fez de fazer todo o esforço possível para um mundo melhor e mais sustentável. Eu queria deixar aqui também um lembrete, né, para todo mundo, falando nos protetores de florestas. Eu acho que vale a pena a gente mencionar o professor Alceu Maianini, que, apesar de ser agrônomo, não era florestal, mas ele dedicou a vida inteira à proteção das florestas fluminenses e nos deixou recentemente, mas deixou um legado incrível, né? E como o Cláudio não pôde vir, eu queria finalizar a minha fala com um texto que ele redigiu em comemoração ao Dia do Engenheiro Florestal, em 12 de julho. Esse texto está nas redes sociais da PEFERJ. Se você for lá e seguir @PEFERJ no Instagram, você encontra tanto esse texto quanto o convite que o Beto falou para o dia 2 de agosto. E o Cláudio escreveu assim: hoje é o nosso dia, nossa data magna, o dia em que São João Gualberto renasce para a vida eterna. São João Gualberto, o homem que, ao entender a grandeza do perdão, passa a dedicar sua vida ao trabalho, e seu trabalho era recompor florestas desmatadas e áreas degradadas desde o Império Romano. Hoje, a região de Vallombrosa é uma floresta, e esse é o testemunho deixado pelo homem que entendeu há 1000 anos que floresta em pé é obra do absoluto, seja qual for aquele em que você acredita. Ainda que você só acredite em você, está valendo. O importante é plantar e colher os benefícios. Lembre de São João Gualberto nesse dia, faça sua reflexão e pratique sempre a melhor engenharia florestal que puder.
porque o mundo depende muito de nós, mais do que conseguimos perceber. Salve 12 de julho, salve São João Gualberto, salve Engenharia Florestal. Obrigada. Obrigado, Michele. Eu não sabia que o Alceu Maianini tinha partido. Eu também sou agrônomo, também sou engenheiro agrônomo, assim como o Jorge Antônio, que está aqui presente. O professor Alceu Maianini, ele foi um dos que participou, era o único representante vivo de quem participou na redação do primeiro Código Florestal de 1965, não é isso, Roberto Mesquita? 65, isso. Exatamente. Triste notícia. Grande Alceu Maianini. Batemos muito papo, ele na FEMA, eu no IEF, e depois os dois no INEA. Bom, vamos passar para a segunda parte do evento. Eu gostaria de falar algumas palavras a respeito do funcionamento diário dessa fábrica de vida que são as florestas. Como disse o vice-presidente do Clube de Engenharia, consideramos as unidades de conservação como uma fábrica de vida. E o é. Uma fábrica de sementes, de pássaros disseminadores de sementes, de absorção de carbono, mas também que precisa ser mantida. E para ser mantida, tem que ter seus protetores que caminham com seus passos voltados para o passado para saber para onde irão e saber o que fazer. Para isso, faz-se necessário ter consciência ambiental para elaborar um plano de manejo. A Lei Estadual 4.760, de 8 de maio de 2006, da governadora Rosinha Garotinho, que consta na página 61 do Plano de Manejo do Parque Estadual do Chacrinha, trata sobre a instituição do Programa de Consciência Ambiental. Ou seja, dos problemas que fazem degradar o meio ambiente, da conservação daquilo capaz de garantir no presente o que no passado os nossos ancestrais garantiram para nós. E nós, nesse caminho, com os pés voltados para a história, garantir para as futuras gerações. Já na página 57 do Plano de Manejo, previa a instalação do Centro de Informações Ambientais no Parque da Chacrinha. Já o Livro Vermelho da Flora Endêmica do Estado do Rio de Janeiro, edição de 2018, na página 295, trata do jequitibá gigantesco existente no Parque da Chacrinha, de 30 metros de altura, espécie endêmica do Estado do Rio de Janeiro e em risco de extinção, que precisa ser monitorado, assim como os 18 exemplares de outras espécies em extinção existentes no parque. Assim, senhores curupiras, os seus trabalhos são um exemplo para hoje guardar o nosso patrimônio e capital natural para as futuras gerações. Assim, eu tenho o privilégio e a honra de abrir a mesa de celebrações do Dia dos Curupiras, desses trabalhadores do dia a dia de nossa fábrica de vida. Disso que poderia ser o moto perpétuo que vocês são operadores e guardiões. Muito obrigado. Então, eu passo a palavra. Um momentinho aqui que meu celular fechou. Cavalo Rosa. Para o comandante Guedes, ao SCO da Sala de Controle Operacional do Grupamento de Defesa Ambiental, representando o comandante Guedes, Cavalhosa. Cavalhosa, por favor. Ibar, grande prazer, Ibar. Prazer enorme aí, né? Dos 10 anos que eu trabalhei lá no Chacrinha, você sempre esteve lá, assim, lá nos ajudando. Aprendi muito contigo. Posso dizer aí que 90% do que eu aprendi lá foi com você lá, cara. Parabéns, parabéns a todos os engenheiros, parabéns a todos os curupiras. E, como foi falado, o nosso comandante está numa missão externa desde ontem, né? E, infelizmente, ele não pôde estar aqui com vocês. Pediu para que eu estivesse aqui representando. Fazendo um pequeno resumo aqui do nosso trabalho, das nossas atividades, né? Do GDA, do nosso Grupamento de Defesa Ambiental.
E eu separei alguns pequenos tópicos aqui, ser uma coisa bem breve, né? O GDA ele foi criado através de uma portaria no dia 13 de abril de 94, né? Com o intuito aí de apoiar a Secretaria de Meio Ambiente, né? E hoje a gente é subordinado à Coordenadoria de Ações Especiais, a CAI, da Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Hoje a gente trabalha na proteção, preservação de 13 parques ambientais, né? E estamos localizados aqui em Santa Teresa, a nossa sede, na Almirante Alexandrino, né? Então, um pouquinho do nosso trabalho, a gente tem hoje, em média, aí 150 guardas municipais, trabalhando 24 horas por dia, né? Na escala 24/72, ou seja, a gente está todo o tempo nos parques. A hora que você chegar no parque de proteção e preservação ambiental, vai ter um representante lá do GDA a qualquer hora, tentando, acho que, não vou dizer o mais importante, mas, assim, eu numerei como primeiro do nosso trabalho, trabalhar na educação ambiental, né? Que eu acho que, por mais que a gente seja um órgão de segurança, eu acho que a gente consegue muita coisa educando, ensinando, né? Do que, às vezes, até punindo ou de outra forma. Então, o nosso trabalho hoje nos parques, ele é um trabalho bem voltado à educação ambiental, à orientação, né? O visitante ele chega no parque, a gente procura dizer para ele sobre a fauna, sobre a flora, sobre o que pode, o que não pode. Alguns aceitam, outros não muito, porque a gente sempre frisa o seguinte, sobre a nossa fauna, que nós somos os intrusos ali dentro, né? Eles, a nossa fauna, a nossa flora, aquilo é deles. A gente é que está entrando na área deles. Então, a gente procura sempre deixar isso bem claro. Quando eles vão visitar, quando eles vão fazer as trilhas, né? Para ter cuidado, não alimentar os animais e várias outras coisas, né? Não danificar a fauna e proibir certos tipos de objetos dentro da área de conservação. E a gente trabalha também com a área operacional, né? A gente faz o resgate e faz também o translado dos animais silvestres, né? Quando precisa ser resgatado por algum tipo de ferimento ou alguma coisa parecida. A gente faz a condução e o resgate desses animais. A gente trabalha também em combate a pequenos focos de incêndio, né? A gente está numa época de seca, pouca chuva, então, em algumas áreas ambientais tem focos de incêndio. A gente é capacitado para poder dar aquele primeiro combate ali, com abafadores, bomba costal, até a chegada do serviço especializado, que é o serviço do bombeiro. Mas a gente é capacitado para dar aquela, já que a gente está dentro do parque, né? A gente está dentro do local, fazer esse primeiro combate, né? Até a chegada do serviço especializado. Uma das nossas atribuições também é ajudar pessoas que se perdem a trilha, né? A gente tem, além dos parques municipal, a gente tem também o PNT, a Floresta da Tijuca, que a gente também atua. Tem trilhas muito grandes, então várias vezes pessoas se perdem. A gente, como está 24 horas ali, a gente é aquele primeiro a ser acionado, primeiro a chegar ao local, a orientar e até mesmo a fazer os primeiros socorros em caso de algum tipo de acidente dos frequentantes em trilha, né? E também ajudar com a defesa civil em caso de qualquer desastre, assim, a gente está lá apoiando também. E dizer que é muita alegria estar participando, estar podendo aprender com vocês aqui. Eu escutei a Michele, o outro engenheiro florestal. Nem sabia que eu ia estar participando dessa reunião hoje, né? Foi meio que surpresa para mim, mas muito bom estar aí aprendendo com cada um de vocês. Ibá? Obrigado. Muito obrigado, Carvalhosa.
Você é uma pessoa sempre presente. Bom, Ângelo Inácio, você está preparado já para participar? Ainda não, ainda não. Eu vou antecipar aqui o Sérgio Ricardo para falar agora, que eu explicando para o Sérgio Ricardo e para os demais, que o Ângelo Inácio ele está carregando o celular dele, que estava com a bateria muito baixa. Então, eu passo a palavra para o Sérgio Ricardo, que é presidente do movimento socioambiental Bahia Viva. Sérgio Ricardo, por favor. Obrigado, Ibar. Grande boa Curupira. tarde a todos e a todas, né? Agradecer o convite aqui do Clube de Engenharia, instituição já com mais de 100 anos, né? Uma instituição importante. Agradecer aqui a parceria com o Clube de Engenharia e o Movimento Bahia Viva de longa data, né? Até corrigir, viu, Ibar? Eu não sou o presidente do Bahia Viva, eu sou um dos cofundadores da segunda geração, né? A primeira geração foi com o professor Elmo Amador, com quem nós também convivemos, né? E agora, a partir do ano passado, setembro do ano passado, nós criamos o coletivo jovem do Bahia Viva, a terceira geração aí desse movimento. Eu sou um dos diretores, né? Então, agradecer, saudar aí o Ibá, Beto, Michele, todos os amigos, né? Ângelo, que são os curupiras cariocas e fluminenses, saudar todos aqui. Agradecer o Clube Especial, gente, porque hoje nós recebemos, publicando na nossa rede social, uma carta do prefeito Axel Grael, que o Axel é engenheiro florestal, não é, Beto? Engenheiro florestal, um ambientalista, aí, participando daquele movimento pela criação do Parque Estadual da Serra da Tiririca, né? Axel hoje é o prefeito de Niterói, uma das principais cidades aqui da região metropolitana, e hoje nós publicamos a carta dele de apoio, parceria da Prefeitura de Niterói à Universidade do Mar. E o agradecimento especial ao Clube de Engenharia é que, no início desse processo, hoje nós estamos já chegando a 90, quase 100 instituições, no início desse processo, através aí do IBAR, do amigo Estelberto e de outros companheiros nossos aí do clube, o clube aportou uma carta de apoio que deu uma grande credibilidade a essa Universidade do Mar, que terá um campus avançado numa área com bastante floresta, ainda no meio da Baía de Guanabara, que é a ilha de Brocoió. Foi em 8 de março desse ano, foi assinado pelo reitor Ricardo Lodge o ato de criação desse programa de extensão, e no mesmo mês também foi assinada uma parceria com a Prefeitura de Maricá, para termos também um campo em Maricá. Então, agradecer de coração ao clube, que já recepcionou o Bahia Viva em diversas ocasiões, para debater o saneamento público, o transporte de barca. Então, é uma parceria de longa data. Gente, saudar o dia do engenheiro florestal, né? Tive uma oportunidade de, quando era jovem há menos tempo, conviver com um grupo de engenheiros florestais no Mutirão Reflorestamento, né? Eu e o Rogério Rocco, né? Que foi superintendente aí do IBAMA no Rio, professor de Direito, doutor, nós fomos os 2 primeiros ecologistas, educadores ambientais do Mutirão Reflorestamento. E foi uma verdadeira escola. No meu caso, em especial, porque eu sou de uma família nordestina, eu sou potiguar, sou de ancestralidade potiguara, e eu fui assentado da reforma agrária, no quilômetro 104 da Transamazônica. Então, isso que se fala de floresta queimando, eu convivi de perto, né? Aquelas árvores gigantescas, queimava quase um mês, às vezes mais de um mês, assim, ali na Transamazônica. Então, a gente conhece essa realidade muito próxima, né? Então, foi um grande aprendizado, né? Esse processo todo, e tenho no Mutirão Reflorestamento uma referência de política pública, talvez uma das primeiras políticas públicas socioambiental, né? Hoje é bem comum falar em socioambientalismo, justiça ambiental, mas o Mutirão ele inovou, porque ele traz a ecologia
para o entorno das favelas cariocas, né? Para evitar deslizamento de terra, tragédias, como aconteceu em 1988, e uma visão visionária do ex-prefeito Saturnino Braga, e já naquele momento buscando a recuperação ambiental da nossa cidade, né? E também a geração de emprego, porque o mutirão se caracteriza por isso, pela contratação da mão de obra local. Então, eu considero isso uma questão muito importante. Mas eu queria incluir aqui, entre os curupiras, os povos e comunidades tradicionais. E aí eu estou falando dos povos indígenas, aqueles que restaram, né? Porque hoje tem menos de 1 milhão de pessoas, né? Não se tem uma estimativa correta, mas fala-se em alguns milhões de indígenas que existiam no nosso país. Nosso país, infelizmente, ele cometeu um duplo crime humanitário. Ele cometeu um ecocídio, que foi a destruição, por exemplo, quase completa desse ecossistema Mata Atlântica, que hoje, através do agronegócio, das monoculturas, de um modelo de desenvolvimento predatório, avança aí sobre o cerrado, sobre caatinga, sobre a floresta amazônica, né? Até o Dia do Fogo foi convocado em 2021, no meio da pandemia, por grupo de WhatsApp, que é uma ação criminosa, e as populações tradicionais, segundo vários estudos, inclusive do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e também da Sociedade Brasileira da SBPC, né? Ele aponta claramente que, vejam só que coisa, que os territórios no Brasil que continuam conservados, protegidos, são exatamente os povos onde vivem os povos e comunidades tradicionais. O SBPC, a SBPC e o INPE, eles apontam que apenas 2% dos territórios onde vivem as populações tradicionais são territórios onde a cobertura florestal não existe. Então, eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Porque o Brasil cometeu, ao mesmo tempo, o ecocídio de eliminar muitas espécies, né? E grande parte dos seus biomas e das suas florestas, dos seus ecossistemas, e, ao mesmo tempo, cometeu esse etnocídio de eliminar grande parte dos povos originários, aqueles que estão na formação do povo brasileiro. E, muitas vezes, a gente é ensinado, treinado para ignorar ou esquecer a nossa ancestralidade indígena, e também, logicamente, que é uma forte presença aqui dos povos africanos, que foram também escravizados, né? Foram vítimas desse etnocídio, como se o Brasil fosse um país europeu, né? Então, há uma mentalidade muito presente nas elites econômicas, nas elites políticas, e aí eu quero deixar claro, no espectro da esquerda e da direita política no Brasil, né? Mas também esse pensamento ele está dentro da academia. E essa é uma questão preocupante. Eu estou fazendo, Ibá, o mestrado na Universidade Rural do Rio de Janeiro, né? Lá no Programa de Prática de Desenvolvimento Sustentável. E, por incrível que pareça, um programa super conceituado, que já existe aí há mais de 10 anos, e eu sou, Beto, o primeiro pesquisador a trabalhar a questão das populações indígenas do Estado de Janeiro. E fiquei mais surpresa ainda, quando comecei a procurar dentro da Universidade Rural, tirando a professora Isabel Missaja, uma ou outra pessoa, e principalmente os estudantes, pouquíssimos, a Rural, que é uma referência, né, formou tanta gente boa, o Beto mostrou alguns aí, né, a lista é enorme de engenheiros florestais que têm contribuído para a saúde ambiental do nosso país, da nossa população. Vejam só, não teve até o momento como prioridade analisar, pesquisar, questionar essa relação dos povos tradicionais com o solo, as florestas, e aí vem o INPE
SBPC, apontando essa questão. Então, eu acho fundamental, considero que também são curupiras, os quilombolas, os povos indígenas, né? E todos esses povos tradicionais. Eu, assim, queria dizer o seguinte, que essa homenagem ela é muito bem-vinda, porque, assim como falou Beto e Michele, nós vivemos um momento, gente, de uma crise gravíssima. Aliás, nós vivemos aquilo que alguns têm chamado de somatório ou convergência de crises. Ambiental, hídrica, climática, sanitária, está aí a Covid, né? Que não larga a humanidade, está aí agora a varíola dos macacos, que, por sinal, o nome está equivocado, porque acaba gerando preconceitos, né? Nós vimos o que já aconteceu aqui no próprio estado do Rio de Janeiro, quando você associa um tipo de doença, uma epidemia a espécies animais, nós sabemos o que acontece. Há uma euforia, um terror, e essas espécies acabam sendo ameaçadas. O que deveria, eu acho que o nome dessas epidemias, dessas pandemias, elas deveriam estar mais associadas à questão da crise ambiental, porque, na verdade, esse desequilíbrio ambiental, essa destruição ambiental, um modelo de desenvolvimento que é voraz, ganancioso, que quer obter lucros, maximizar lucro para poucas pessoas, é que acaba provocando tudo isso, esse desequilíbrio. Eu estava pensando, o Beto falando, eu estava pensando, queimaram 30%, 40% do Pantanal agora, em 2 anos. Eu fiquei pensando, gente, quantos milhões de vírus, bactérias, parasitas tinham ali. E aquilo vai para onde? Vai para o ser humano, vai para o porco, vai para a cidade, vai para o cavalo, e isso aí acaba provocando ainda mais problemas. Então, alguns dizem que nós estamos vivendo a chamada crise das crises, que é o somatório dessas crises todas. E isso coloca a humanidade num dilema. E o que é que diz o último relatório do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, que foi publicado no ano passado, o extrato em agosto do ano passado, esse ano o relatório. Ele diz o seguinte, que a solução, os pesquisadores, os cientistas do IPCC, eles já jogaram a toalha. Eles dizem que a meta do Pacto de Paris e outras metas, uma série de protocolos que foram assinados, foram todos respeitados, os objetivos do milênio, desenvolvimento do milênio que não foi cumprido, agora virou ODS, né? Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, ou seja, nós estamos postergando a mudança de rota civilizatória, a mudança do modelo econômico. O que é que diz o IPCC? Aliás, quero abrir um parênteses, com forte participação de pesquisadores brasileiros e do Rio de Janeiro. Meus professores lá da UFRJ, estudei lá na COP, na área de recursos hídricos, a professora Cotrim, aqui da UERJ, da Faculdade de Oceanografia da UERJ, que é a nossa principal parceira na Universidade do Mar. O que eles dizem? Que nós temos que partir para uma agenda territorializada, ou seja, é um salve-se quem puder. Os municípios que tiverem floresta, tiverem seus ecossistemas, os seus recursos hídricos, desenvolvam políticas públicas para proteger, para restaurar, e aí o engenheiro florestal tem um papel fundamental nisso. Por quê? Porque, na escala global, está claro, as grandes corporações da poluição e os governos não estão nem aí. As pandemias estão batendo nas nossas portas, estão devorando a humanidade, e as empresas não querem mudar. Lógico, tem um ou outro exemplo, etc. e tal, são sempre muito bem-vindas. Mas se a gente for olhar, pessoal, a escala, porque nós temos que ver as questões ambientais. O Chico Mendes dizia assim, ele tinha uma crítica aos ecologistas, ele dizia, o ecologista vê a árvore e não vê a floresta. Ele estava falando, na prática, da escala. Nós temos uma ação individual, aqui eu conheço quase todos, ou conheço as instituições dos quais pertencem e sei do compromisso dessas instituições. Mas nós estamos remando contra a maré. Nós não estamos sendo ouvidos nas políticas públicas. Nós não estamos sendo ouvidos. E eu posso falar isso, eu fui membro do Conselho Estadual do Meio Ambiente nos anos 90, representando o movimento ambiental,
Comitê de Bacia do Guandu, Comitê Baía de Guanabara, enfim, as elites políticas, econômicas do nosso Estado, do nosso país, não estão nos ouvindo. Então, as contradições estão colocadas aí e parece que esse somatório de crise não tem sensibilizado essas pessoas. Eu só queria, então, colocar duas questões assim, rapidamente, né? O Brasil tem seus 6 biomas terrestres, um bioma marinho, a nossa Mata Atlântica só restou aqui no estado do Rio de Janeiro 18 e pouco por cento, é uma tragédia, aí é lá da minha terra, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, repleta de povos originários, né? E o Brasil, a Costa Rica é uma referência hoje internacional do ecoturismo, uma referência de política pública de biodiversidade. O Brasil tem um grande potencial de unir, né, essas duas grandes características nossas, de ter uma mega diversidade biológica e, ao mesmo tempo, uma mega diversidade cultural de povos tradicionais. E eu acho que esta questão é que deveria estar orientando os currículos escolares, os materiais didáticos, nas escolas, nas universidades, e não está. Você tem, sim, alguns autores, etc. e tal, mas isso ainda é um grande desafio, porque tem a ver com a questão da mentalidade. A meu ver, o grande desafio do Brasil, Ibá, é descolonizar o nosso pensamento, de todos nós, mas principalmente dos tomadores de decisão, que estão nas empresas, estão nos governos, estão nos parlamentos, e esse é um problema, porque o espelho deles, quando eles se olham no espelho, eles acham que eles são europeus, eles são descendentes de europeu, tá? E não de um país que deveria se orgulhar de ter centenas de povos, muitos deles com línguas, com culturas, e que já foram extintas. E também acho que, nesse descolonizar o pensamento, eu acho fundamental o campo da educação. Você falou aqui da educação ambiental, eu diria muito mais, uma coisa mais ampla, para além da educação ambiental, porque, por exemplo, uma das questões que mais me incomoda foi ter estudado que os ciclos econômicos do Brasil, que foram altamente predatórios, como sendo ciclos extremamente virtuosos, e nós sabemos muito bem que começou com a rapinagem do pau-brasil, dos metais preciosos, depois vem café, vem cana-de-açúcar, depois vem a urbanização, agora vem as monoculturas, o agronegócio, e ainda hoje, na cabeça das correntes políticas do nosso país, e aí eu quero reafirmar, a esquerda e a direita, e também da extrema-direita, que é o que está hoje no poder, né? Por exemplo, a redenção da economia brasileira, que vai gerar emprego, que vai gerar felicidade, é o caminho do agronegócio. Isso não é verdade, porque a partir da mecanização, do avanço tecnológico das últimas décadas que tem ocorrido, a partir principalmente da globalização econômica, meados dos anos 80, não é verdade que o agronegócio gera tanto emprego. E, ao mesmo tempo, está associado ao envenenamento da terra, dos recursos hídricos, da saúde das pessoas. Agora, isso coloca um contraponto, que eu vou finalizar aí. Traz o debate de conceitos, teorias e práticas, né, Beto, que nascem nos anos 60, como a própria permacultura, a agroecologia, né? Eu lembro, frequentando a Rural nos anos 80, aqueles encontros de agricultura ecológica, que hoje é a agroecologia. Ou seja, é possível, sim, produzir alimentos, restaurar os nossos ecossistemas, sem ter que envenenar a terra e as nossas vidas, né? Então, quero saudar mesmo de coração, me colocar aí à disposição, dizer que nós temos muito para avançar, em especial na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos um PEDAL, que é um Plano Diretor de Arborização Urbana, que é de 2015, e que não sai do papel. Nós temos hoje uma cidade, o Ângelo vai falar depois de mim, certamente vai trazer elementos, a nossa cidade está sendo devorada. O que sobrou de Mata Atlântica, do remanescente da Mata Atlântica, na Tijuca, na Ilha do Governador, dos outros bairros, estão sendo devorados pela especulação imobiliária. E vamos deixar claro, hoje, o braço armado e político da especulação imobiliária, na Zona Norte e na Zona Oeste, são as milícias,
É o Estado paralelo. Olha a gravidade da questão. E aí, Beto, como é que a cidadania atua? Como é que você vai se mobilizar no teu bairro, sabendo que você tem que enfrentar não só o poder econômico e governos omissos, mas as forças paralelas, né? Está aí. Então, é uma situação muito complexa e eu quero saudar aqui o trabalho de organizações, o movimento do Parque de Realengo Verde, o movimento pela floresta do Cambuatá, as pastorais da ecologia integral, o próprio Bahia Viva, modestamente, também dando sua contribuição aí, o movimento ali em defesa do Parque da Chacrinha, que o IBA a gente chama de liderança, às vezes quer colocar hierarquia, mas não, mas são as pessoas que animam mesmo, que trazem o outro pelo braço, às vezes você não está acreditando, mas vamos. E é graças a essa nossa atuação coletiva, gente, que o Estado do Rio de Janeiro tem hoje um mosaico de várias unidades de conservação na escala federal. O próprio Elmo Amador é a origem do Bahia Viva, a criação da APA Federal de Guapimirim. Não teríamos a Bahia Viva, a Bahia de Guanabara sofrida, vulnerável, mas viva, na época, eram menos de 10 pessoas que se mobilizaram. Professor Elmo, professor Drude Lacerda, Norma Cruz de Maciel, Dorothy, e depois o pessoal da SEMA. Ou seja, essa ação que nós temos feito coletivamente é o que tem garantido a manutenção, a preservação e a conservação de fragmentos de Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro. Então, saudar a esses ecologistas, essas organizações, essas populações tradicionais que têm tido a coragem de, num contexto de crise global, climática, agir, ter um modo de vida curupira. Vamos saudar, então, o nosso modo curupira de ser, os seus engenheiros florestais, suas populações tradicionais, os ecologistas, os movimentos sociais. Eu acho que é a partir daí que a gente pode, eu tenho muita esperança nesse nosso país, que a gente possa, juntos, academia, sociedade civil, instituições técnicas renomadas como o Clube de Engenharia, servidores públicos, que a gente possa mudar o modelo de desenvolvimento do nosso país. Sou daqueles que só acredito nisso. Não acredito que a manutenção de um sistema capitalista, da forma que está colocado há séculos aqui, é o que vai nos garantir sustentabilidade. Me desculpem, eu não acredito nisso. Eu acredito que é necessário uma mudança profunda no modelo de desenvolvimento, para que a ciência, a tecnologia, a pesquisa, as universidades passem a ter um patamar diferenciado, que sejam ouvidos, o que hoje não acontece. Obrigado, gente. Vamos ao debate. Obrigado, Sérgio. Brilhante apresentação. Eu acho que você também luta pela preservação dos manguezais. Eu acho que isso aí também é claro, se deduz na tua fala, né? E essa cultura indígena, que ela perpassa toda a nossa história, né? A cultura é a base do conhecimento do passado, senão não podemos nos dirigir para o futuro. Sem essa questão fundamental de saber a cultura indígena, a cultura dos negros também, quem é que fazia os nossos balaios? Né? Quem é que fazia as nossas cestas, as nossas esteiras? Né? Eram os negros, que eram chamados negros de ganho. Quem é que fazia as nossas construções? Eram os negros de ganho. Então, eu acho que é fundamental o que você falou. Muito obrigado, Sérgio Ricardo. Eu passo, o Ângelo Inácio está pronto, Cristina? Sim. O Ângelo Inácio é coordenador da Pastoral da Ecologia Integral da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ângelo, a palavra. Olá, bom. Alô? Congelou, Ângelo. O Sérgio, enfim, IBA. E aí, e assim, é uma coisa
estranha para eu estar numa mesa como essa, porque eu sou palhaço, eu sou artista, eu sou palhaço profissional. A Montando uma peça palhaço é uma coisa muito séria, hein? É muito sério, é muito sério. Mas é assim, meio deslocado, estaria em Não está, tese. não. Mas, Não na está, não. verdade, não, com certeza não estou. A gente desenvolveu um trabalho lá longe, foi quando eu conheci o Beto, lá no Barata, no Parque do Barata, de reflorestamento. Eu subi aquelas encostas lá para plantar árvores no morro, porque eu cheguei a um ponto que eu disse assim, não, alguém tem que começar a plantar árvores, né? E aí eu ficava reclamando, eu disse, então eu vou começar a plantar árvores, porque o problema está em mim, sou eu que tenho que resolver. Não, a gente não pode ficar achando que outro virá para resolver. Nós não teremos salvadores da pátria. E aí, quando esse movimento se deu, eu comecei a aprender sobre isso, né? E Beto foi um dos meus professores, assim, de maneira absolutamente informal, no encontro da Igreja Divino Espírito Santo. O Beto me explicou como é que se reflorestava, se revegetava, como se plantava árvore. A gente plantava tudo, bananeira, jaqueira, goiabeira, que era frutas para os micos poderem comer. E a gente não tinha a menor noção, né? Mas e aí é todo um aprendizado, né? Mas se por um lado a falta de conhecimento nos dificultou um pouco, como é que a gente ia fazer, também por outro lado a gente inaugura para nós ali daquela nossa comunidade a ideia de que é preciso todos os cidadãos se debruçarem sobre os problemas. A partir dali surge a pastoral do meio ambiente, que surge, na verdade, em Campo Grande, mas que vai para Realengo, migra para Realengo por conta desses projetos de reflorestamento ali com o padre José Roberto e sobre a coordenação, a assessoria do padre João Cribim. O padre João Cribim dá todo um tom para essa ação, né? Porque nós somos católicos romanos, né? Da Pastoral da Ecologia Integral da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Por que para a Igreja de Discussão? Porque a gente entende que qualquer mudança deve ser feita a partir da compreensão da base. Isso é um conceito da Rio+20, da Agenda 21, Rio+20, da Rio Eco 92, da Agenda 21, né? Ou está todo mundo junto, ou não, a gente não resolve o problema. Então, todo cidadão tem que compreender que tem uma parte de responsabilidade que é sua, que é a corresponsabilidade social. Esse é um dos pilares da Pastoral da Ecologia Integral. É fundamental que a gente se coloque como responsável pelo que está acontecendo. Não adianta ficar colocando a culpa em alguém. Assim como você se coloca como responsável pelo que está acontecendo, você também é o agente que vai mudar. A ação passa por você. Não é colocar a responsabilidade, por exemplo, no governo do Estado ou no governo municipal. É claro que eles têm responsabilidade. Você está retirando, e você não pode retirar a sua responsabilidade de cobrar desses agentes a sua ação, de cobrar o que está acontecendo, como é que vai fazer e onde é que vai fazer. Então surge a Pastoral da Ecologia Integral. Ela passa de pastoral do meio ambiente para a pastoral da ecologia integral, porque o Papa escreve uma carta para o mundo, onde ele fala sobre isso, que é a Laudato Si. A Laudato Si é uma carta do Papa para todo mundo, que é um documento que hoje é utilizado, inclusive, em fóruns políticos e fóruns acadêmicos. Ele faz um levantamento de tudo que tem e quais as soluções, quais as possibilidades, quais as saídas, mas sobre um olhar cristão, né? Compreendendo que o planeta é sagrado, ele não é nosso, e que Deus não nos deu o planeta. Ele nos colocou no planeta para que a gente tomasse conta dele. Nós somos jardineiros e não donos do jardim.
A Pastoral da Ecologia Integral ela é dividida em 9 pedaços geográficos e 2 temáticos. A cidade do Rio de Janeiro, pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, é dividida em 9 vicariatos. Tem o vicariato Jacarepaguá, Oeste, Santa Cruz, Campo Grande, Suburbano, Urbano, Norte, Sul, enfim, são os vicariatos geográficos. Para que a gente possa ouvir, ainda com esse corpo da corresponsabilidade social e do agir localmente, pensando globalmente, são dois paradigmas da Rio 92. A gente escuta. Então, o que foi que a gente fez? Nesses espaços geográficos, a gente escuta o que o povo tem para falar com os fóruns vicariais. O fórum vicarial faz a discussão do local. E aí aparecem ali os problemas que tem naquele local. Problemas locais, não é isso? Voltando para o local, como falou o Sérgio. Vamos lá, então, fazer a discussão de Santa Cruz. Vamos fazer a discussão do Vicariato Oeste, que é Realengo até Santíssimo. Vamos fazer a discussão do Vicariato Sul. E aí começaram a aparecer alguns problemas, né? Quais eram os maiores problemas ali, em quais a gente poderia atuar. E começaram a aparecer alguns problemas em vários locais da cidade, né? Que a gente, no primeiro ano, a coisa de 3 anos atrás, percebeu que havia, e depois a gente percebeu que havia uma ligação entre os problemas. Os problemas eram os mesmos, na verdade. Não eram problemas diferentes. Aliás, como fala o Papa, o problema é um só, não são vários problemas. E aí, com isso, a gente percebe que existe um modus operandi das forças econômicas da cidade sobre a cidade, que tem a intenção de fazer com que a cidade seja uma empresa, e não uma cidade de moradia, e não uma cidade que o cidadão é dono da cidade, ou uma cidade onde o cidadão vive nela e vive bem, e vive com conforto, e vive com qualidade de vida. E qualidade de vida, para a gente, é fundamental. Nós somos cristãos. Então, Jesus fala, vida em abundância. A gente entende que as pessoas têm que estar bem onde elas moram. Se elas não estão, a gente precisa lutar para que elas estejam. É fundamental, porque o pão é nosso de cada dia. Ele não é o meu pão de cada dia. É o nosso pão de cada dia. Então, é preciso que se alguém não estiver com o pão, então tem alguma coisa errada no que eu rezo. Então, tem alguma coisa errada na minha relação com o que eu rezo. Tem uma relação errada naquilo que eu acredito. Para isso, a gente, então, começou a chamar as pessoas para poder fazer uma discussão. Vamos ver aqui qual é o problema. Já que tem um problema que parece que é o único problema, o mesmo problema em todos, a gente começou com 5 grupos, assim, que estavam tendo problemas. Parque de Realengo Verde, a Floresta do Camboatá, o caso do Horto, o caso do Parque da Chacrinha, o caso das Vargens, que eram problemas que a gente já estava envolvido. Hoje a gente tem envolvido com esse projeto que nós temos o nome, nós todos agora, né, que a Pastoral iniciou, mas hoje ela não é dona, é um projeto de movimento do cidadão. Hoje é a Articulação Carioca por Justiça Socioambiental. Então, a articulação hoje tem, dentro dela, 25 lutas na cidade que têm o mesmo pensamento, a mesma maneira, o mesmo modus operandi. Da mesma maneira, ou seja, pegar um terreno de graça, uma coisa que seja pública ou que seja de uso coletivo, e tornar particular para alguém ganhar dinheiro. Em todos os casos é a mesma coisa. Em todos os casos é a mesma coisa. E isso que a gente não compreende, não entende e luta contra, com certeza. Agora, a gente está no caminho da destruição e a gente precisa restaurar. Eu sou ainda aquele cara que subia o maciço da Pedra Branca para plantar árvore.
Essa é a única coisa que nós temos para fazer agora. Não tem outra coisa. A única maneira que a gente tem de barrar o aumento da temperatura no planeta é plantando árvores. É o único jeito. A gente, da Pastoral da Ecologia Integral, se projetou para plantar 1 milhão de árvores na cidade do Rio de Janeiro. Quando a gente foi ver se isso era possível, a gente viu que não é possível plantar 1 milhão de árvores na cidade do Rio de Janeiro por 1 milhão de coisas. Tudo nos impede de fazê-lo, mas a gente está começando a trabalhar para poder chegar a isso. E, nesse sentido, para que a gente consiga fazer isso bem, a gente precisa dos engenheiros florestais. Sem os engenheiros florestais, a gente não consegue fazer isso. E a gente se coloca à disposição dos engenheiros florestais para estar fazendo esses projetos que a gente entende que seriam de restaurar os jardins do Senhor, de restaurar o planeta que nos foi emprestado, que nos foi dado para que a gente cuidasse e a gente descuidou. E a gente precisa, então, a gente agradece por esse dia, por essa comemoração, acha que é fundamental que a gente faça festas muito maiores a partir desse ano, que o IBA se organize mais, e a gente se coloca à disposição também para estar fazendo essas discussões aí, para dar muito mais visibilidade do que tem hoje, e que a gente sabe que é importante também. Para concluir, porque eu já estou com o meu tempo estourando, eu queria lembrar que é fundamental lembrar, e acho que a fala do Sérgio Ricardo foi muito feliz nesse sentido. Nós já temos tecnologia para isso, nós já temos conhecimento para isso. As nações indígenas, os povos tradicionais já têm essa tecnologia, já desenvolve isso, já faz isso há muitos séculos e séculos, amém? E a gente deveria prestigiar isso e defender que esse conhecimento e que esse genocídio cultural que foi cometido no Brasil, esse genocídio físico e cultural que foi feito no Brasil, a gente reverta ele e garanta espaço para que esse conhecimento da nossa cidade, a aldeia Maracanã, e com a aldeia em pé que temos na cidade, a gente precisa ouvir mais, a gente precisa prestigiar mais esses espaços e resguardar mais a condição dessa situação. Hoje, na cidade do Rio de Janeiro, a gente não sabe quantos indígenas tem na cidade, porque a Prefeitura do Rio de Janeiro, no levantamento que ela faz, ela não levanta qual é a população indígena que tem na cidade do Rio de Janeiro. Isso é um grande genocídio cultural. Para concluir, muito feliz da vida que o meu Papa, o Papa Francisco, pediu perdão aos indígenas do Canadá que sofreram agruras horrorosas, assim, que não tem como nem falar sem se emocionar. A gente pede também que os indígenas brasileiros também recebam esse pedido de perdão também, os indígenas brasileiros, e em especial os da cidade do Rio de Janeiro. E é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Vamos aí, o meu telefone daqui a pouco cai. Abraço. Parabéns aos engenheiros florestais. Obrigado, Ângelo. Você também me emocionou. Meu nome é Ibá, né? Meu nome é Guarani, né? E quando eu estava comentando com o Ângelo, que quando meu pai me levou para ser batizado, o padre não aceitou que eu tivesse esse nome de Ibá, um nome indígena, né? E nós estávamos conversando sobre essa questão quando nós estávamos referindo exatamente essa questão que houve no Canadá. Essa questão que houve no Canadá não é só no Canadá, ela houve também no Brasil. O padre não aceitou meu nome e colocou meu nome de Atanásio, que era o santo do dia, né? Mas a força do meu pai, não força física, a força do pensamento do meu pai, eu era um pirralho quando eu fui me batizar, e gravou na memória que meu nome era importante.
E aí eu fiquei, né, pensando, puxa, meu nome é Ibá, meu sobrenome é dos Santos Silva. Que coisa mais brasileira, cara. Bom, é isso. Muito obrigado, Ângelo. Eu vou passar, então, a palavra para um curupira que ajudou a reconstrução das florestas numa área que foi completamente devastada pela era industrial, né? Durante mais de um século, o Morro da Babilônia foi totalmente devastado e o nosso amigo Carlos Antônio Pereira, eu nunca guardo teu nome, Palô. Eu estou acostumado a falar Palô. Quem é que conhece Carlos Apelido, né, Antônio Ibá? Pereira? Quem é que conhece Alberto Mesquita? Tá. Palô, a palavra é tua. Então, boa noite a todos. Agradecer aí o convite do Clube de Engenharia. E aí eu agradeço também, na sequência, meu amigo Ibá. Mando um abraço para o meu nobre amigo Beto Mesquita, a qual tive prazer imenso de poder trabalhar junto numa experiência no Parque Estadual da Pedra Branca. Isso me fez um homem diferente. A gente muda, né, a cada mudinha que a gente planta. A gente inicia plantando com o pezinho em cima, depois termina acariciando como um bebê, que é o que a gente vai aprendendo ao longo dessa vida, atuando com o reflorestamento. Agradecer também aqui, mais uma vez, aos engenheiros florestais e a todos os curupiras desse país afora, pelo trabalho que fazem, né, como profissionais e como voluntários. Mandar um grande abraço para o meu amigo Abílio Tosini e para o nosso engenheiro florestal da cooperativa da Babilônia, Rodrigo Gaburro, que é um profissional que vem acompanhando a gente aí há mais de 15 anos e tem demonstrado toda a sua capacidade, como todos os engenheiros comprometidos com a causa nesse país. Dizer que a minha experiência, ela não sou profissional, engenheiro florestal, minha formação é outra, eu sou do campo do direito e agora estou enveredando numa pós-graduação de direito ambiental para aprofundar um pouco mais os estudos e entender melhor as dinâmicas, principalmente das unidades de conservação que são criadas pelo nosso governo, seja ele nas 3 esferas. Então, dizer um pouco da minha experiência, né, como cidadão de 59 anos, carioca, nascido aqui no Rio de Janeiro, morando há 59 no Morro da Babilônia, e a nossa história se confunde com uma mata primária e com uma mata degradada, ou seja, a intervenção humana diretamente no que restou de Mata Atlântica no Rio de Janeiro. E aí eu fui convidado, né, a participar de uma reunião numa associação de moradores, em 95, para a apresentação do projeto Mutirão Reflorestamento, criado pela Secretaria de Meio Ambiente do município do Rio. E naquela época eu fui eleito encarregado, fiz um curso que a prefeitura propiciou, elegemos mais 12 agentes de reflorestamento, e aí eu ingressei nessa luta. Inicialmente pensando em pagar as contas, né, como chefe de família. Mas aí, ao longo dos anos, né, você vai aprendendo, vai entendendo mais qual é a função da vegetação e a importância dela para a nossa vida, né? Você passa a se dedicar um pouco mais, a entender mais, aí você passa a querer fazer mais, a falar mais, defender mais, e aí você vai conhecendo pessoas como vocês, vai enveredando nesse ramo e vai vendo que o ser humano no auge da sua arrogância e da sua prepotência, ele se coloca não como um ser que faz parte desse ambiente. Muitos deles se colocam como os verdadeiros donos e acham que podem fazer tudo. Esquece, né, que é mais uma célula, vejo uma célula nesse ambiente. Então, pessoal, o nosso trabalho, basicamente aqui no Morro da Babilônia, ele começa em agosto de 95, aí um outro abraço para um outro companheiro, Celso Júnior, que foi o nosso primeiro engenheiro florestal, ao qual respeito muito e
conseguir, além do respeito à amizade do mesmo, nós começamos trabalhando uma área que era degradada e que vivia pegando fogo constantemente, na época de São João, e com as ações também de alguns que se diziam pescadores, nos costões aqui do entorno do Morro da Babilônia, da Pedra do Leme e do Morro do Urubu, e nós conseguimos constituir uma parceria importante. Conseguimos reflorestar inicialmente uma área de 8 hectares aqui no Morro da Babilônia, e aí, quando a gente entrega a implantação do projeto no Morro da Babilônia, em 2000, na época o secretário de Meio Ambiente era o Maurício Lobo, nós tivemos a oportunidade também, por iniciativa da prefeitura, de criar a cooperativa. Uma cooperativa que seria formada pelos multirantes e por moradores aqui da região. E, nesse mesmo período, houve um termo de ajustamento de conduta com o Rio Sul, e nós fomos convidados pela Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com o Ministério Público, e há uma associação aqui que o Abílio faz parte, para escrever um projeto de reflorestamento para dar continuidade à implantação que a Secretaria havia feito. E aí nós passamos, queimando a mufa com os nossos engenheiros florestais lá na ASMAC, conseguimos escrever o projeto. Esse projeto foi aprovado pela Secretaria, pelo Rio Sul e pelo Ministério Público, e aí a nossa área, a partir de 2001, que era de 8 hectares, tomou uma proporção muito maior, que nós começamos a trabalhar no Forte do Leme, aquele costão ali, que inicialmente já havia tido uma intervenção com o apoio do GÁS junto à Fundação Parques e Jardins, pegamos também parte do Morro da Babilônia e também na área do Morro de São João. E aí, de uma área de 8, passamos para mais de 50 hectares. E aí, esse projeto, que começou com o termo de ajustamento de conduta no ano de 2001, terminou em 2005, foi tão bem executado que o Rio Sul, a partir de lá, passou a ser o adotante da região até hoje. Então, em todo esse período que nós viemos desenvolvendo aqui o trabalho de reflorestamento, nós também conseguimos conciliar a questão da educação ambiental, porque nós temos uma área de um parque que foi criado em 2013, que abrange comunidades, que são áreas habitadas. Nós conseguimos, além de reflorestar, criar uma legislação urbanística que define parâmetros de uso de solo e de gabaritos. Também temos um trabalho de educação ambiental e também uma questão super importante. Essas áreas, como são unidades de conservação em áreas urbanas, e aqui, nesse bico, nesse maciço do Morro da Babilônia, você tem, de um lado, o Leme Copacabana, do outro lado, você tem o Bondinho, o Pão de Açúcar, uma área muito visitada, e aí nós precisamos também trabalhar essa questão do meio ambiente ligado à geração de emprego e renda, que é a questão do ecoturismo. E aí nós fizemos boas parcerias, conseguimos dar um curso de formação para essas pessoas. Algumas fizeram a escola técnica e conseguiram tirar a carteira de guia, não só regional, mas também nacional e outros, até internacional. Mas a satisfação enorme de poder estar aqui com vocês hoje, falando um pouco dessa experiência, porque, como eu disse inicialmente, nós, como chefe de família, como procuramos uma formação ou um emprego. Caiu? Doutor Carlos, o senhor fechou o microfone. Tem imagem também, né? O microfone ainda está fechado. Voltou? Voltou. A imagem, Voltou? não tô... A imagem. Voltou, sim. Está com a imagem e com som. Sim. Não estou vendo ele, não. Está saindo, está saindo. Voltou? Aí, Voltou. próximo. Até onde vocês ouviram? Como assim? Você estava falando do... Chefe de porque família. interrompeu. Você falou, Antônio, que nós, como chefe de família, aí picotou. Sim, foi exatamente aí. Então,
voltando lá inicialmente a 95, quando Estava falando do reflorestamento, a questão do Isso, reflorestamento, aí nós, isso, como chefe de família, aí picotou. isso. Nós, como chefe de família, quando você entra para trabalhar em algum emprego, em qualquer situação, você pensa em pagar suas contas, é geração de renda. Mas aí, quem trabalha com o reflorestamento, você acaba aderindo à causa, adotando o trabalho para si, e aí a renda passa a ser uma coisa secundária. Então, eu queria aqui deixar o meu agradecimento a todos os engenheiros florestais, ao Clube de Engenharia, ao IBA, ao Beto, fazer um agradecimento aqui ao Shopping Rio Sul, que vem prendendo recursos desde o ano de 2001. É uma iniciativa que eu acho que outras empresas podem tomar, já que os governos não são capazes de, sozinhos, recuperar ou tomar conta dessas áreas verdes que ainda existem na cidade. E a você, que além de amigo, foi uma das pessoas que eu pude conhecer na época do IEF, que começou um primeiro trabalho de recuperação ambiental aqui no Morro da Babilônia. Lembra? E você, cara, tem servido de exemplo para nós. Você é uma verdadeira biblioteca viva e nas suas causas você pode crer que é a minha causa também. Eu estou aqui para ser mais um nessa luta, porque nós temos que lutar para preservar tudo que ainda tem de verde ou o que restou de verde no nosso estado do Rio de Janeiro, no nosso município e no nosso país. Um abração para todos e obrigado pela oportunidade. Bom, Paulo, nós é que agradecemos, né? Só tem uma coisa que eu acho importante. O Morro da Babilônia foi devastado inteiramente e vocês recuperaram. Mas vocês recuperaram não a floresta, recuperaram uma fábrica. E uma fábrica, ela precisa ser mantida. A fábrica, vocês recuperaram um capital natural. Então, essa fábrica ela tem que ser monitorada, né? E esses reflorestadores que vocês que trabalham com vocês ainda, né? Alguns estão já se aposentando, né? Eles têm uma função, continuam com uma função, a função de manutenção disso, que o ambiente continua se degradando. O Parque da Chacrinha ele teve a floresta mais preservada do que o Morro da Babilônia, na proporção que a Chacrinha tem, né? Porque era uma participação da área civil, a área de povo mesmo, né? População essa que foi retirada no Parque da Chacrinha e levada para Cordovil. E os colegas que estão aqui presentes da Associação Socioambiental e Cultural do Lido sabem disso, como foi emocionante trazê-los de volta. Eu também fico emocionado, o Palô, com o Abílio, a pessoa que a gente preza muito, mas com o Ângelo Inácio, quando ele fala que ele me levou num congresso em que eu conheci um tupinambá. E os tupinambás, eles foram quem começaram toda essa questão no Reduto do Leme. Aqui, a parte que a gente vive, era Leme. O Leme era da área do Leme, até do Morro do Leme, até a Rua República do Peru, né? Então, essa questão da preservação e do monitoramento, saber quando está produzindo semente, quando está produzindo flores, como estão os polinizadores, como está a degradação, né? Essa questão de consciência ambiental, que é muito mais tão valiosa quanto a educação ambiental. Então, essa questão, eu acho que é muito importante, e vocês, como reflorestadores, sabem aonde tem a árvore que vocês plantaram, em que estágio ela está, né? E se ela está nessa fábrica, está na época de produzir semente,
porque o Estado tem um banco de sementes. Eu acho que a gente não pode deixar de dialogar, de morrer esse diálogo entre Estado e município, né? Aliás, Estado e municípios, né? Porque é uma continuação. O passarinho ele não quer saber se aqui é Rio de Janeiro ou ali é Duque de Caxias. O passarinho não quer saber se a árvore que ele está posando é a árvore da reserva ecológica do Clube de Engenharia, ou é do Parque Estadual da Pedra Branca, ou é da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba. Então, essa questão é uma questão que tem que mostrar uma questão integrada. Há pouco tempo atrás, houve uma degradação dentro do Parque Estadual da Chacrinha, né? Mas é um parque estadual, então o município não tem nada a ver? Não, o município tem a ver, sim. Tá? Primeiro, porque está com a gestão do Parque Estadual da Chacrinha. Segundo, que o Estado não é independente do município, nem o município é independente do Estado. Essa questão ambiental é uma questão interligada. Então, se há uma degradação, e essa degradação que houve em 2019 não matou ninguém dentro do Parque da Chacrinha, mas matou 3 pessoas saindo do Rio Sul, e o Rio Sul assinou esse termo de ajuste de conduta perante a lei, então ele é um infrator, a verdade é essa, né? Ele está cumprindo muito bem o seu papel do termo de ajuste de conduta, mas matou também 3 pessoas no Morro da Babilônia. Então, a gente tem que ter a consciência do perigo das coisas também, né? Além de ter a coisa, monitorar o movimento de solo, monitorar toda essa questão para produzir a nossa qualidade de vida. Nós não podemos ser mais surpreendidos com deslizamento de terra e de pedras. Não podemos ser mais surpreendidos com morte de pessoas. E vocês são conhecedores dessa questão. Então, acho que muito importante a participação tua, Palô, né? Esse diálogo com a prefeitura é muito importante. E eu acho que a gente pode ver o seguinte, eu não sei, eu tenho até falado com o Márcio Patusco sobre isso, né? A gente vê se organizamos para o ano que vem um prêmio para os curupiras, né? Eu acho que isso é uma questão assim que é uma questão que pode fazer com que as pessoas tenham mais consciência do valor do trabalho de pessoas como você fez, Palô. Você não, você e seus amigos, lá nossos amigos do Morro da Babilônia, né? Isso aí é uma vida toda que a gente esteve convivendo junto, né? E eu acho que essas coisas não podem morrer, né? E tem que continuar depois que nós vamos para outro patamar. Eu queria também dar um recado aqui da secretária Cristina, né? Em primeiro lugar, agradecer o trabalho da Cristina, né? Do Michel também, que está aqui com a gente, que aqueles que queiram solicitar certificado de participação nesse evento, por favor, façam pedido enviando mensagem para o e-mail divisóis-técnicas, né? @clubedengenharia.org.br. Está aí no nosso chat. Se vocês querem copiar, pode copiar aí, né? Aqueles que queiram receber o certificado de participação, né? E queria também ver se o Jorge Antônio queria fazer alguma intervenção. Jorge Antônio, você quer fazer alguma intervenção? Bem rápido, Ibá. Jorge Antônio é engenheiro agrônomo e é da Clemarge. Vocês estão me vendo? Eu vou entrar agora numa reunião da conferência, da avaliação da Conferência Livre, mas eu queria ressaltar primeiro, homenagear os engenheiros florestais presentes, os engenheiros florestais que atuam nesse nosso país todos. Queria também aproveitar para homenagear também
os agricultores, que hoje é dia do agricultor também, né? Quer dizer, então, eu acho que todas essas atividades profissionais, elas se interrelacionam, e eu acho que essa atuação multiprofissional é que dá o aspecto positivo e o avanço nas lutas que nós temos, as questões que todos vocês colocaram, o Ângelo, o Beto, o Sérgio, né? E a gente está realmente num momento muito, muito difícil, né? Ele é tão importante e é tão difícil, né, de nós prevermos, né, as mudanças que nós precisamos, né, implementar no nosso estado e no nosso país. Eu sempre penso que nós, antes de tudo, antes de qualquer formação profissional, nós somos cidadãos, né? Eu acho que, como cidadãos, é que nós nos encontramos, que nós nos articulamos, né, profissionalmente como cidadãos, e conquistamos vitórias, conquistamos avanços, né? Eu acho que muitas questões que nós conquistamos, nós agora temos que lutar para preservá-las ou reconquistá-las, né? Então, eu acho que isso é uma questão fundamental. Eu acho que a questão do fortalecimento das instituições, é a questão da disputa pelos orçamentos, né? Eu acho que tem muita coisa para a gente abraçar, né? E a questão dos conselhos também, né? Eu acho que a questão da renovação, né? Eu me lembro muito que o Beto, numa live, o Beto falou da questão da juventude que vinha, né? Até eu comentei com ele, eu fiquei muito entusiasmado com aquelas questões que o Beto levantava, e realmente, né, é uma questão fundamental a questão da renovação, né, a questão do diálogo. E eu fiquei muito feliz com a pesquisa que saiu ontem, foi divulgada ontem, né, que 51% da juventude estão votando pela mudança, né? Apenas 20% ainda estão iludidos com esse desgoverno que está aí. Então, eu acho que é uma questão que a política, esse negócio de não vamos discutir política, política está presente em tudo. Respirou, está fazendo política, né? Então, quer dizer, então, eu acho que é essa questão que nos move, é essa questão que nos articula, né? As instituições todas hoje, nós temos outras múltiplas formas de organização, e eu acho que essa tarefa importante, né? As entidades tradicionais todas estão com dificuldades, né? É o Clube de Engenharia, o Sindicato de Engenheiros, são associações, né? Associações de moradores, sindicatos, por aí vai. Então, eu acho que esse desafio nosso de articulação, né, profissional e cidadã, que é o tempero para nós entrarmos em 2000, quer dizer, concluímos 2022, né, num processo de mudança, né, e chegamos em 2023 para juntos conseguirmos realizarmos essas mudanças, né? Eu acho que essas questões principais, esses desafios que nós temos nesse momento, né? Então, parabenizando aos engenheiros florestais, aos agricultores, né, e a todos vocês que são militantes há muito tempo, né, nessa articulação que a gente faz e a gente tenta fazer. Eu acho que a vitória da Floresta Camboatá foi um símbolo claro, né, do que nós conseguimos e que nós podemos conseguir. Então, eu acho que é esse caminho que a gente tem que trilhar, né, de articulação, de aliança, né, profissional e cidadã, né, em defesa do nosso Estado, que está precisando muito, das nossas gestões estaduais, das nossas gestões públicas, né? E aí não tem assunto, não tem mais aquele negócio, engenheiro só discute engenharia. Não tem mais isso, entendeu? A gente tem que discutir todos os temas. A questão da segurança é uma questão presente, né, e faz parte do cotidiano. Então, a gente discute segurança, discute saúde, discute meio ambiente, discute desenvolvimento, a gente discute tudo, discute orçamento, né, energia, água e saneamento. Quer dizer, então, essas questões todas estão ligadas, estão interligadas, e nós, como profissionais, nós atuamos em todas essas questões de alguma forma. Estamos ligados a todas essas questões. Eu acho que são essas pequenas questões que eu queria colocar para vocês, tá? E parabenizar pela iniciativa do evento aí a todos e todas. Obrigado, Jorge. Iba. Quem está falando? Eu, Paulo. Ô, Paulo, falou. Como eu não apresentei nada, só queria mostrar aqui no celular uma foto para o pessoal ter ideia do que foi o trabalho. É rápido, 1 segundo. Você está vindo para a reunião? É? Conseguem ver alguma coisa?
Sim. Essa é O uma morro área que a gente totalmente vem trabalhando. pelado. É. E aí embaixo uma foto de 2019. Isso aqui é uma parte do nosso Excelente. trabalho. Valeu, gente. Esse trabalho aí é um trabalho que deve ficar. Isso é uma fábrica que vocês montaram aí. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Falou. Alguém quer mais fazer alguma intervenção? Então, eu agradeço a todos e a todas, tá? Obrigado aos engenheiros florestais, obrigado aos curupiras, né? E estamos juntos nessa luta. Vamos ver se no ano que vem a gente está mais organizado, né? Para fazer uma coisa mais grandiosa, como merece essa data, né? Muito obrigado a todos e todas. Leiba, obrigado. Abraço, pessoal. Abraço. Uma honra Obrigado, estar com vocês Ibar. todos aqui. Nossos Obrigada, agradecimentos gente. aí Boa ao Clube noite. de Engenharia, Cristina. Saudações Isso. aí ao nosso presidente. Obrigada. Boa noite a junto. todos. Obrigado, gente. Abraço. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.